não pode de forma nenhuma a rádio, essa TV, Mundo Maior, terminar. De jeito nenhum. Não tinha nada, não sentia nada. De repente, uma dor na barriga, que era um câncer. Desesperada, liguei a rádio lá, não sei como, nem porquê, a rádio estava lá na Boa Nova e estava falando. O meu problema estava ali. A Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior, fez a minha vida mudar da água para o vinho. Quando eu não estou na rádio, eu estou na TV. Eu estou com a faculdade aqui dentro da minha casa. Temos Deus como pai e a doutrina como mãe. Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e lembrando a você as nossas obras que aqui estão, estudos baseados na Bíblia, baseados nos ensinos da doutrina espírita e com traduções, como é o caso do livro Bereshit, que é exatamente o que Kardec colocou como a quinta obra da doutrina, a Gênese, exatamente em cima do Bereshit. Entre outras, ele começa com esse livro. Então, nós traduzimos esse livro diretamente do hebraico para o português, em parceria com o nosso companheiro israelense Gadi Azaria. Temos o Analisando, temos o Sermão do Monte, que agora tem um capítulo sobre o Talmud, comparando, mostrando como Jesus foi um mestre talmúdico nesse sermão. O Evangelho e o Cristianismo Primitivo, nós recebemos elogios sobre esse livro. É um trabalho que foi feito com muito amor e que vocês podem desfrutarem muito dele. E o mais recente, que são os Caminhos de Paulo, Comunidades do Caminho e História do Cristianismo Nascente. Aqui está praticamente esse livro, 90% dele é a história de Paulo. Os outros 10% é de Maria e de João, o evangelista. Então vocês têm um livro que dá um respaldo muito grande na história do cristianismo nascente. E a Didaquê, que é o ensinamento dos apóstolos. Eu queria fazer ainda, aproveitando, lembrar que todos esses livros podem ser pedidos na Candeia, na Boa Nova ou na Sinal Verde, em São Paulo, com o Mário Suriani, no telefone 011 2409 1540. Ou diretamente essas obras aqui com o nosso editor Magno Nicolau, pelo telefone 083 3222 5986. Queria fazer mais uma vez um convite a você, que nós estamos viajando agora no mês de abril a Israel, e se você quiser fazer 18 dias de estudo entre a Jordânia e Israel, venha conosco, procure a RW Turismo em São Paulo, pelo telefone 0, operadora 11 3667 3506, com a Wanda ou a Márcia. Seja bem-vindo, venha conosco desfrutar da belíssima história de Jesus em sua terra, ao vivo e a cores, na geografia e na arqueologia de Israel. Bem, vamos continuar aqui com o nosso estudo, lembrando a você que Emmanuel diz que da mesma forma que o Velho Testamento, ou da mesma forma que o Evangelho, o Velho Testamento está tocado de clarões imortais para a visão espiritual de todos os corações. Então, se você analisar como tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, o Espírito Israelita diz assim: Moisés iniciou a obra, Jesus continuou e o Espiritismo arrematará. Então, as três revelações se reúnem num objetivo só: mostrar que são três etapas distintas e que nós já estivemos com Moisés, já estivemos no tempo de Jesus
estamos agora no tempo da terceira revelação, recebendo a oportunidade maior de nos voltarmos para Deus, realizando o seu projeto e a sua obra. Então, Emmanuel diz que essas três revelações representam uma conexão, cada uma ao seu tempo. Então, é muito lógico. E no capítulo 12 de A Gênese, de Kardec, no item 12, ele diz o seguinte, que a gente não deve rejeitar o Gênesis bíblico ou a Gênese bíblica. Ao contrário, devemos estudá-la como se estuda a história da infância dos povos. Por quê? Porque é uma epopeia rica de alegorias, das quais é preciso procurar o sentido oculto, que é necessário comentar e explicar com as razões, com as luzes da razão e da ciência. Então, a obra, a Gênese de Kardec, tem esse objetivo, estudar tanto a Gênese de Moisés, ou a Gênese mosaica, como os milagres e as predições no Evangelho. Então, é uma obra profunda, racional, excelente e maravilhosa de se ler. Como eu já disse a vocês, para mim, representa algo realmente maravilhoso, de apoio aos meus estudos de exegese e traduções bíblicas. Ele diz assim, ainda no capítulo 12, que se a gente fizer ressaltar as belezas poéticas e as instruções veladas sob a forma figurada, o que significa que a Bíblia está cheia de metáforas, de sentidos figurados. É preciso que a gente demonstre com firmeza os erros no interesse mesmo da religião. Porque as religiões não querem que a Bíblia tenha erro e esteja errada. Não, não é isso. Nós temos que entender o que é que tem ali, tirar todas as metáforas, todo o sentido figurado, tudo que está oculto e revelar. E aí ele diz que a gente respeitará melhor a religião quando seus erros não forem impostos à fé como verdades. E Deus com isso não parecerá senão maior e mais poderoso quando seu nome não estiver envolvido em controvérsias. Então é um pensamento racional do nosso querido Allan Kardec nesse sentido. Então nós vamos começar, eu acho que esse final de programa e o outro, nós vamos falar da situação do homem no Jardim do Éden, como nós já começamos a dar um toque no programa passado, e vocês vão ver a curiosidade que envolve as metáforas, as questões que são colocadas de uma forma velada, mesmo porque a construção do Jardim do Éden, a palavra Gan e Éden, eu já falei, mas não quero demais repetir, significa jardim de delícias. Quer dizer, foi criado por Deus um jardim maravilhoso, chamado de paraíso, ou pardês, em persa, que foi um lugar criado para não ter problemas. O homem ter tudo, não lhe faltaria absolutamente nada. É o céu sonhado por todos nós. Um local onde não tem crise, estresse, dificuldade, tudo perfeitamente resolvido, sem nenhum problema, que é o sonho de todos nós. No entanto, curiosamente, a gente já observa algo que fere o nosso raciocínio, é que o paraíso era um lugar de paz, de bênçãos, de tranquilidade. Adão primeiro estava sozinho, depois Deus criou a mulher, tirando dele uma costela, nós vamos falar um pouco disso, mas uma coisa que não cabe na nossa racionalidade é como é se o paraíso era um lugar de tranquilidade, onde o homem caminhava com Deus, como é que Deus permitiu que uma serpente entrasse ali e fizesse tanto estrago? Viesse tirar toda aquela paz, toda aquela tranquilidade
que envolvia o homem e a mulher naquele lugar. Tem umas coisas que a gente tem que colocar e observar, que se você for ler a Gênesis, sem a racionalidade que Kardec falou, sem buscar o sentido oculto, torná-lo palpável, transformar o parabólico, o metafórico e o simbólico em realidade, explicar o que significa, ninguém tem coragem de ler esse livro. Porque ele acaba sendo uma obra controversa, uma obra muito sem ordem racional. Primeiro, a gente pode começar assim. O homem e a mulher estavam nus e não sentiam vergonha, o que significa que eles eram inocentes. Eles não tinham conhecimento. Como diz o Livro dos Espíritos, na questão 115, eles eram simples e sem conhecimento. E Kardec coloca isso na Gênesis, quando ele fala que esse conhecimento, essa racionalidade foi surgindo aos poucos. O homem, inicialmente, era semelhante a um animal que agia só pelo impulso. Ele não tinha racionalidade, tá certo? Ele agia de forma abrupta, de forma inconsequente, não tinha nenhuma lógica no seu agir. Depois é que ele vai recebendo devagarinho a evolução, através de um processo evolutivo, e passa a ter racionalidade, passa a pensar. E passa a ser responsável pelos seus atos. Porque ele, quando ele descobre as coisas, significa que Deus deu a ele o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio traz conosco a responsabilidade por tudo aquilo que a gente faz. Você é livre para agir, mas não é livre na hora de colher o fruto da sua ação. Nós poderíamos dizer que você pode semear o que você quiser, você é livre para semear. Mas na hora de colher, você não tem liberdade. Você é obrigado a colher o que você plantou. E é esse que eu acho o ponto mais importante da história de Adão e Eva no paraíso. É o momento em que eles adquirem responsabilidade pelos seus atos. Quem fez com que eles adquirissem responsabilidade pelos seus atos? A serpente na história. Mas não é bem assim. A gente pode dizer, tudo aconteceu depois que ele comeu do fruto que a serpente deu, que era a árvore do conhecimento, olha, do bem e do mal. Porque até então ele não tinha conhecimento. Ele agia pelo impulso. Era uma ação animalesca, sem ordem, sem lógica. A serpente é que veio dar esse conhecimento, essa consciência ao homem. E será que a serpente foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim? Nós sempre temos encarado como uma coisa ruim. Como eu já coloquei no panorama, ela veio atrapalhar o bem-estar, a felicidade de Adão e Eva. Será que foi isso mesmo? Nós não temos mais tempo para responder isso. E vocês, infelizmente, têm que aguardar até a próxima semana para que nós tenhamos condições de responder o que acabamos de levantar para vocês. Se Deus quiser, eu aguardo vocês para nós vermos essa história do paraíso completa na próxima semana. Fique com Jesus, muita paz. Que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.